Bom dia, graça e paz. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Bom dia para você. Glória a Deus. Bem-vinda, Michele, graça e paz. Bom dia. Estamos no É Sobre Isso, um convite à mesa. Bom dia, Éder, seja bem-vindo. Você que está chegando pode compartilhar com alguém, pode convidar alguém para estar sentado à mesa conosco nessa manhã, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. E louvado seja o nome dele por isso, por esse sol maravilhoso. Ontem por aqui estava chovendo e hoje está fazendo sol. Louvado seja o nome do Senhor, ele é o dono do tempo. Amém. Bom dia, paz, meu filho. Sejam bem-vindos, vamos estar compartilhando da palavra do nosso Deus por alguns minutos, sentados à mesa, nessa mesa que há encontro, é a mesa do encontro com Deus. Bem-vinda, Cal, bom dia, paz. A mesa do encontro com Deus. Na mesa do Pai nós temos liberdade. Bem-vinda, Natane, bom dia, paz. Na mesa do Pai nós temos comunhão, nós temos libertação. É uma mesa que traz cura. Na mesa do nosso Pai também nós vamos ser confrontados por Ele. Na mesa do Pai também vai haver mudança de caráter. Amém, amém, bom dia. Na mesa do Pai vai haver a formação do caráter. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É bom estar com você nessa manhã para compartilharmos. Bem-vindo, Edson, bom dia, graça e paz. Amandinha, bem-vinda, mulher de Deus. Para estarmos juntos, compartilhando da mesa do nosso Senhor, daquilo que Ele tem ministrado ao nosso coração, de estarmos juntos. Hoje talvez não dê para você ver muito bem aí a mesa, mas ela está aqui posta. Bem-vinda, Alessia, bom dia, paz. Como eu disse semana passada, nessa mesa sempre vai haver 3 lugares. O seu lugar, o meu lugar e o lugar do nosso Jesus, o nosso amado Jesus. Ele está aqui conosco e Ele está aí também, na sua casa, na sua mesa, no lugar onde você estiver. Ele está junto com você também. Então, nessa mesa, nós vamos estar compartilhando da palavra do nosso Pai. E eu quero convidar agora você a estar orando, a estar agradecendo ao nosso Deus por esse dia lindo que Ele fez para nós. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós somos gratos, Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada por esse dia maravilhoso, pela noite que nós tivemos. Nós entregamos a Ti, Paizinho, esse dia. Toma conta, vem nos guiar, vem nos orientar durante esse dia. Espírito Santo, que possamos fazer a Tua vontade, que possamos ouvir a Tua doce voz e fazer aquilo que Tu falas ao nosso coração. No nome santo e poderoso de Jesus, nós Te entregamos esse momento, essa palavra. Pai, eu sei que ela tem o endereço certo, porque quando o Senhor manda, é porque já há uma terra fértil, Senhor, para receber a Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bem-vinda, Edivalda, Michele, Rian. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez, como é sobre isso, um convite à mesa, de estarmos sentados à mesa. E hoje é sobre isso, é sobre Mardoqueu. Amém? Bem-vinda, Érica, bom dia. É sobre Mardoqueu. Eu acredito que vocês conhecem a história de Esther, não sei se todos conhecem a história de Esther. Uma garota órfã, uma moça órfã, né, de pai e mãe, que foi criada por seu primo Mardoqueu, na cidade de Suzã, na Pérsia. E aquela jovem foi criada por esse homem e ele a criou como um pai. A palavra do nosso Deus diz que ele a criou como um pai. E eu estava meditando esses dias, faz uns 20 dias, meditando na palavra do nosso Deus. Eu estava lendo o livro de Esther e o Senhor me trouxe justamente Mardoqueu. Porque quando nós lemos o livro de Esther, é justamente a história dela, a história do povo de Deus. Mas há esse homem tão importante na história de Esther.
Vamos entender a importância dele lendo alguns versículos da palavra do nosso Deus. E eu quero convidar você a ler aí o livro de Esther, no capítulo 2. Nós vamos ler os versículos de 5 a 7, apenas 3 versículos. Bem-vinda, Jaene, graça e paz. Diz assim a palavra do nosso Deus. Nesse tempo, vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Entre os que foram levados prisioneiros, com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça era conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha, quando o pai e a mãe dela morreram. Amém? Então, nós vemos aqui a história de Mardoqueu, esse homem que era da tribo de Benjamim, bisneto de Quis, da família do rei Saul, ele era. Então, esse homem ele tinha sido trazido, juntamente com todo o povo de Deus, na época do rei Joaquim, do exílio para essa terra. Bem-vinda ao Denise, Patrícia, graça e paz. Ele tinha sido trazido para essa terra e ali ele criava a sua prima Esther, Radassa, porque os pais dela tinham morrido. E aqui a palavra fala que ele tinha tomado ela como filha, não é? Eu estava estudando um pouquinho sobre ele e acredita-se que Mardoqueu ele era um oficial. Porque se você for ler todo o livro de Esther, sempre Mardoqueu vai estar à porta do palácio, por vezes sentados, a palavra frisa. E ele estava sentado. Josinalda, bom dia, minha amada. Paz é Rosa, bom dia. E ele estava sentado à porta do palácio. Em alguns textos da Bíblia, vai estar sempre mostrando isso. Então, Mardoqueu nos traz muitas lições. A vida dele nos traz muitas lições. E eu vou trazer para vocês algumas coisas que eu aprendi com Mardoqueu e que eu espero que você também aprenda, ou se você já sabia, que reforce isso na sua vida. A primeira coisa é que Mardoqueu foi alguém que sempre impulsionou Esther. Ele se tornou pai de Esther porque ele a criou Esther. Então ele era alguém que estava sempre junto de Esther. Era aquela pessoa que exercia realmente o papel de pai e que colocou Esther na vida, impulsionou Esther a viver os propósitos de Deus. Mardoqueu entendia o que aquela moça poderia ser e ele foi aquela pessoa que encaminhou ela. E a primeira lição que eu aprendo com Mardoqueu é que quando nessa época o rei Xerxes ou Assuero, ele lançou um concurso para ter uma nova rainha, porque a rainha Vasti tinha sido destituída da sua posição de rainha. Quando o rei lança um concurso, o que é que Mardoqueu faz? Ele pega Esther e a leva até esse concurso para ser rainha. Então, através da vida de Mardoqueu, Esther é levada até esse concurso. E Esther conquista, ela ganha esse concurso para ser rainha, através de Mardoqueu ter a levado ao palácio e ela ter sido escolhida. Então, eu entendo que Mardoqueu era alguém que impulsionava Esther para viver o propósito dela. Na nossa vida, nós vamos precisar de ter pessoas por perto que nos impulsionem a viver os propósitos de Deus na nossa vida. Quão grande era o propósito daquela jovem por ter sido escolhida por Deus para representar um povo, para ser rainha de um povo. E foi assim que Esther foi levada ali àquele lugar e realmente assumiu a posição de rainha. Tudo isso porque ela teve alguém que a impulsionou a viver o propósito dela. A segunda lição que eu aprendi com Mardoqueu é lá em Esther, o capítulo 3, o versículo 2, diz assim: antes, Amã
Só para você entender, antes da gente ler esse versículo, Amã, ele era um oficial do rei e ele estava sendo honrado pelo rei. E todas as pessoas da cidade deveriam se encurvar perante ele, honrar Amã. E aí, observe o que é que diz a palavra do nosso Deus em Ester 3, o versículo 2. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Diante desse versículo, a gente vê o quê? Todos os oficiais do palácio. E Mardoqueu não. Todos os oficiais do palácio se encurvavam e Mardoqueu não se curvava. Aí também pode ser uma prova de que Mardoqueu era um oficial, porque a palavra diz que todos os oficiais do palácio curvavam-se, prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Porém, não se curvava, não se prostrava Mardoqueu. Então, nesse versículo, eu entendo que Mardoqueu era alguém que não se curvava perante as pessoas. Ele só se encurvava perante o nosso Deus. Aleluia. Ele era aquela pessoa que honrava a Deus. Ele dizia assim, eu não vou fazer isso porque eu sou um judeu. Bem-vinda, Iris, graça e paz. Eu não vou fazer isso porque eu sou judeu. Se você for ler o texto, vai estar dizendo isso. Eu não vou fazer isso porque eu sou um judeu. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, eu só posso me curvar perante o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mardoqueu era aquela pessoa que estava na contramão do mundo. Muitas vezes, nós temos a tendência de fazer aquilo que todo mundo está fazendo. E não é porque todo mundo está fazendo algo que é o certo e que eu devo fazer e que você deve fazer. Mardoqueu, ele não se curvava, ele não fazia aquilo que as outras pessoas estavam fazendo, porque ele tinha a plena consciência de que aquilo estava errado e que ele não deveria obedecer aquelas ordens porque eram humanas, e sim ele tinha um Deus, que é o nosso Deus, o Deus verdadeiro, e que só a ele deveria prestar cultos. Mas antes disso, também tem algo que é a segunda lição, que eu acabei pulando aqui, a segunda lição que nós aprendemos na vida de Mardoqueu, que está registrada em Ester 2, a partir do versículo 19, diz assim: quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava junto à porta do palácio, na porta do palácio. Ester havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Mardoqueu tinha ensinado Ester, e a palavra diz que mesmo ela, não estando mais sobre a tutela de Mardoqueu, ela continuava a fazer aquilo que Mardoqueu a tinha ensinado. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio, como eu já falei, ele ficava lá à porta do palácio, Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei, que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e o contou à rainha Ester, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os dois oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Então, nós vemos aqui, mais uma vez, Mardoqueu sentado à porta do palácio e ele observa uma conspiração de dois oficiais que queriam justamente o quê? Matar o rei. Ele fica sabendo disso, ele ouve isso e manda avisar a Ester sobre tal conspiração. Eu aprendi com esse trecho do livro de Ester que Mardoqueu era alguém que sempre estava no lugar certo e na hora certa. Deus também tinha um propósito na vida de Mardoqueu e por isso que ele se posicionava, e eu acho interessante como era ele que fazia essas coisas, porque ele ficou sabendo do concurso, leva Ester. Bem-vinda, Elisângela, paz. Ele ficou sabendo do concurso, ele leva Ester. Ele ficou sabendo da conspiração, ele manda avisar Ester. Então Mardoqueu era alguém que sempre estava no lugar certo e na hora certa, fazendo aquilo que era certo. Porque não adianta estar no lugar certo, na hora certa, e não fazer o que é certo.
sabe? Muitas vezes nós somos colocados em algumas situações para que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas e fazer o que é certo. Mais uma vez dizendo, indo na contramão do mundo. Então essa é uma outra lição que nós aprendemos com Mardoqueu. Estar na hora certa, no lugar certo e fazer o que é certo. Aqui no capítulo 4, nós vamos ler o seguinte. No capítulo 4, o versículo 1. Quando Mardoqueu soube, sim, para a gente entender, quando Mardoqueu não se curva, Marta, bem-vinda, bom dia. Quando Mardoqueu não se curva perante Amã, ele fica tão revoltado, sabe que ele é um judeu, que ele vai até a presença do rei e pede para que todos os judeus sejam exterminados. Porque ele estava com raivinha, porque ele viu que alguém não se curvava perante ele. Então, por isso, ele quis punir todo o povo judeu. E aí, no versículo 4, olha só. Quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em voz alta. Foi até a porta do palácio, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Então, Giovanni, bom dia, graça e paz. Então, o que é que eu aprendo nesse trecho da palavra de Deus aqui em Ester 4? Que Mardoqueu é alguém que, quando sabe das notícias ruins, ele toma uma atitude, ele se posiciona. Mardoqueu não foi alguém que ficou apenas ali lamentando. A palavra diz que ele se lamentou, ele chorou, ele rasga suas vestes e ele sai pela cidade chorando e clamando. E ele vai mais uma vez até a porta do palácio, porque ele sabia que dali poderia vir uma providência, poderia ser mudada aquela situação. Então Mardoqueu sabe daquela notícia, que é uma notícia ruim, mas ele não fica ali parado. Ele vai e age, ele se posiciona. E nesse mesmo capítulo, no versículo 8, a palavra do nosso Deus diz que, lendo todo o texto, Ester fica sabendo do que está acontecendo, que Mardoqueu estava ali vestido de pano de saco, pede para Atá, que era o seu ajudante, e Josivânia, bom dia, graça e paz, pede para Atá ir até o encontro de Mardoqueu, saber o que era aquilo. E aí no versículo 8, o que é que acontece? Ele pega e diz assim, olha, deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e o que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Ester e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Mais uma vez, nós vemos Mardoqueu impulsionando Ester, Mardoqueu encaminhando Ester a fazer aquilo que era certo. Mardoqueu era aquela pessoa presente na vida de Ester que a conduzia a viver o seu propósito. Então, ele pega a cópia do decreto do extermínio dos judeus, entrega a Atá e diz assim, Atá, vá até a presença de Mardoqueu, vá até a presença de Ester, entregue-se a ela e diga para ela que ela tem que ir até a presença do rei e interceder pelo seu povo. Bem-vindas, Grace, Tatiana, graça e paz. Para ir até a presença do rei. E quando Atá vai até Ester e conta para ela, ela fica com medo, ela teme, ela diz, eu não vou, porque faz mais de um mês que eu não sou chamada até a presença do rei. E ela sabia que alguém que aparecesse perante o rei sem ser chamado, corria o risco de morrer, era morto. Então ela não vai. E aí, mais uma vez, uma outra lição que nós aprendemos com Mardoqueu está no versículo 14 do capítulo 4. Veja só, quando Atá chega e diz, olha, ela não vai até a presença do rei. E olha só o que é que ele diz. Pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Olha só o que é que Mardoqueu diz para Ester. Ele exorta
Esther nesse momento e ele pressiona ela mesmo assim. Ele é aquele ditado, ela fica entre a cruz e a espada. E ele diz assim, olha, você não vai não se posicionar, você não vai interceder pelo seu povo, você vai ficar nessa posição que você está aí mesmo, com medo e sem querer lutar, sem querer interceder. É isso mesmo que você vai fazer? Tudo bem. Se você fizer isso, socorro e livramento virá de outra parte. Deus não vai deixar que o seu povo sofra, mas você, com certeza, você e a sua família irão perecer. E ele ainda diz assim, quem sabe, Esther, se não foi para isso que você foi constituída rainha. Sabe, ali estava a chave do propósito da vida de Esther. E Mardoqueu é aquela pessoa que faz, ela acordar para viver o propósito dela. Então, assim, eu fiquei maravilhada com os ensinamentos de Mardoqueu, com a vida dele. E Mardoqueu leva Esther a se posicionar. E lendo o restante do capítulo 4, nós vamos ver que Esther aceita o conselho do seu pai, porque eu posso dizer que ele era o pai, que a palavra diz que ele a criou como pai, ele a tinha como filha. Então, ela aceita o conselho do seu pai e ela realmente vai e diz assim, olha, então mande que todo o povo jejue por mim, eu e as minhas servas também vamos jejuar 3 dias e 3 noites, que eles orem e jejuem para que eu possa ir até a presença do rei. E durante os outros capítulos, nós vamos ver que Esther, estava entrando uma ligação aqui agora, que Esther, ela vai até a presença do rei, o rei concede a ela, não é? Que ela seja recebida, e ela vai e faz um jantar, e ela faz um segundo jantar, e ali ela pede ao rei, e ela mostra tudo para o rei, né? Tudo o que tem acontecido, tudo isso porque ela foi orientada por Mardoqueu. E no capítulo 6, nós vamos ver que depois daquele jantar que Esther teve com o rei fica sem dormir. E ele pede para trazer para ele as crônicas, o livro das crônicas do rei. E ali naquele livro há o relato da história em que Mardoqueu avisa que está havendo uma conspiração, né, que está havendo uma conspiração contra a vida dele. E ele diz assim, o que é que foi feito para essa pessoa? E não tinha sido feito nada para honrar essa pessoa. Mas aí, no capítulo 6, nos versículos 10 e 11, diz assim, o rei ordenou então a Amã, vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Foi o próprio Amã que recomendou como alguém deveria ser honrado. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Então nós vemos aqui, bem-vinda Vivian, graça e paz, nós vemos aqui o quê? O rei queria honrar Mardoqueu, Milena também bem-vinda, minha amada, graça e paz. O rei queria honrar Mardoqueu. E quem foi a pessoa que honrou Mardoqueu? Quem foi, através do rei, foi o rei que mandou, mas quem foi a pessoa que conduziu a honra? Paula, bem-vinda, graça e paz. A pessoa que conduziu Mardoqueu para ser honrado foi o seu próprio inimigo, foi Amã. Foi aquela pessoa que queria destruir ele, que queria destruir o povo dele, que queria destruir Esther, que queria destruir Mardoqueu, que queria destruir os judeus. E foi ele mesmo que foi instrumento para honrar Mardoqueu. Então eu entendo e eu aprendo que quando uma pessoa ela está na presença de Deus, ela se posiciona na presença de Deus. Mardoqueu, ele não queria nenhuma honra para ele. Ele não queria nenhuma posição. Bem-vinda, Joquebede. Ele não queria nenhuma posição. No capítulo, ou melhor, quase o livro todo
de Esther, nós vamos ver ele à sombra de Esther. Bem-vinda, irmã Vera, graça e paz. Nós vamos ver ele ao lado de Esther, ele impulsionando Esther para viver o propósito dela. Mas nós entendemos que quando nós estamos diante de Deus, na presença de Deus, fazendo aquilo que ele quer, ajudando as outras pessoas, servindo as outras pessoas, impulsionando pessoas a viverem o seu propósito, eu aprendo e eu entendo que eu também vou ser honrada por Deus, que eu também vou viver os propósitos de Deus, sabe? Porque eu estou fazendo sem pretensão de ter nada para mim. A palavra do nosso Deus aqui diz que ele foi honrado pelo seu inimigo. Bom dia, graça e paz, Lucinha. E no capítulo 7, os versículos 9 e 10, olha só o que aconteceu com o inimigo de Mardoqueu. E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros. Essa forca tinha sido preparada para os judeus, para Mardoqueu. 120 metros junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforque-o nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Aleluia. Então eu entendo que quando eu vivo os propósitos de Deus, que quando eu estou à disposição do rei, do grande rei, do rei dos reis, do senhor dos senhores, os meus inimigos, eles serão derrotados. Amém? Aquilo que o mal, que o diabo tem preparado para a minha vida, para a sua vida, o que as pessoas, que os nossos inimigos têm preparado para nós, são eles mesmos que vão provar do próprio veneno. Porque foi assim que aconteceu na vida de Mardoqueu. Amã tinha preparado a forca para Mardoqueu e foi com ela que ele foi enforcado. E para concluir aqui no capítulo 10, é maravilhoso, sabe? O capítulo 10, ele não encerra falando de Esther, ele não encerra falando de nenhum outro personagem, que a gente sabe que o livro de Esther gira em torno dela. Mas o livro de Esther se encerra falando justamente de Mardoqueu. O capítulo 10, olha só o que diz, eu vou ler. São apenas 3 versículos e o capítulo 10 diz assim: o rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Pérsia e da Média. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Aleluia! É extraordinário, sabe? É extraordinário nós vermos, nós contemplarmos, sabe? Lermos esses trechos da palavra de Deus e ver que o livro foi encerrado justamente. Bem-vinda, Neves, graça e paz. O livro de Esther... Ju, prima, bom dia, graça e paz. O livro de Esther justamente se encerra falando de Mardoqueu. E eu achei maravilhoso a parte do trecho que diz assim: e o relato completo da grandeza de Mardoqueu. O relato completo acerca da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. A vida de Mardoqueu é uma vida que nos inspira, sabe, a sermos como ele, a sermos pessoas que Deus quer usar nesse tempo para levantar outras pessoas, para inspirar outras pessoas, para levar outras pessoas a viverem o propósito de Deus, sabe? Tem algumas anotações que eu fiz aqui, até aqui na minha Bíblia. Deus sempre usa alguém para nos abençoar. Alguém que nos impulsiona e nos encoraja. E na vida de Esther, Deus usou Mardoqueu. Aleluia!
era um líder e aquele líder trabalhou para o bem do seu povo. Mardoqueu foi uma bênção na vida de Esther. É sobre isso, Amandinha, amém. Mardoqueu foi uma bênção na vida de Esther. E que eu e que você possamos ser bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que nós possamos ser bênção. Algo que eu também aprendo com a vida de Mardoqueu, a 10ª lição que Mardoqueu trouxe ao meu coração, que o nosso Deus trouxe através da vida dele, é que Mardoqueu era alguém que sempre lutava pelo seu povo. Mardoqueu estava sempre pensando no seu povo. E o grande mandamento do Senhor, não é que a palavra do nosso Deus diz que os 10 mandamentos se resumem em 2. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então Mardoqueu, ele vivia o propósito de amar a Deus e de amar ao próximo. Ele amava tanto o seu povo que ele se colocava como intercessor. A palavra diz que ele, bem-vinda Patrícia, graça e paz. A palavra diz que ele, quando sabe do extermínio, do decreto do rei, que foi através de Amã, ele se veste de pano de saco, ele primeiro rasga suas roupas, ele se veste de pano de saco, ele vai até a porta do palácio. Mardoqueu, ele fala com Esther, ele insiste em falar com ela mais uma vez. Ele aconselha ela, ele encurrala ela, para dizer assim, olha, faça, porque se você não fizer, olha o que vai acontecer. Mardoqueu é aquela pessoa que estava sempre intercedendo pelo povo. E no último versículo do livro de Esther, no capítulo 10, eu fico maravilhada com a palavra do nosso Deus. Diz assim, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Aleluia! Que lição a vida de Mardoqueu nos traz. Bem-vinda, Geise, graça e paz. Que lição a vida de Mardoqueu nos traz. Ele trabalhou. Deixa eu beber aqui uma aguinha. Ele trabalhou para o bem e promoveu o bem-estar do seu povo. O que é que nós temos feito para trabalhar, sabe, pelo povo de Deus? Para promover o bem-estar de todos, sabe? Das pessoas que estão ao nosso redor. Aí você talvez diz assim, mas eu não sou o segundo na linhagem de nenhum reino. Eu não tenho esse poder de comandar uma nação. O seu povo é a sua casa, o seu povo é a sua família, o seu povo pode ser o local de trabalho em que você está inserido, o seu povo pode ser a sua empresa, bem-vinda, Gabi, graça e paz. O seu povo pode ser o seu ministério, a sua célula, o seu grupo, aquilo que você tem liderado. O seu povo é em quem você está próximo. Então, o que é que você tem feito? Você tem trabalhado para promover o bem-estar de todos? Eu aprendo com Mardoqueu o que é isso que nós temos que fazer, sabe? Promover o bem-estar das pessoas que estão ao nosso redor. O Espírito Santo nos traz agora um versículo, diz assim, que enquanto for possível, estiver ao nosso alcance, que nós tenhamos paz com todos. Que tenhamos paz com todos, que nós sejamos esses agentes da paz, de promover e de levar a paz, sabe? Muitas vezes a gente tem proferido palavras, eu digo isso tanto aqui em casa, porque às vezes os meus filhos estão discutindo por besteira, por pouca coisa. Vai lavar os pratos. Aí um diz assim, quem vai lavar hoje é fulano, porque eu já lavei ontem, sabe? Coisas pequenas, mas que às vezes são ditas de uma forma tão dura. E eu digo, a palavra dura suscita a ira e a branda desvia o furor, sabe? Será que nós temos sido essas pessoas que temos promovido a paz ou a discórdia? Sabe? Eu aprendo com Mardoqueu e a vinda dele me inspira. A vida de Mardoqueu me inspira a ser alguém que luta pelo seu povo, que promove o bem para o seu povo, sabe? Alguém que impulsiona outras pessoas e que nessa manhã, sabe, nós absorvamos essa palavra sobre Mardoqueu, que nós possamos aprender com ele a ser essa pessoa que não tinha pretensão de nada. Acredita-se que ele era um oficial, trabalhava ali no palácio, estava sempre por ali na porta, na entrada. E ele não tinha a pretensão, bem-vinda, Kalen, graça e paz. Ele não tinha a pretensão de nada,
Sabe, muitas vezes a gente tem feito só para ter algo em troca. Mas Mardoqueu, ele não tinha a pretensão de ter nenhuma posição. Mas o Senhor o elevou a uma posição de ser o segundo em autoridade naquele reino. E a palavra do nosso Deus diz lá no primeiro capítulo de Esther, que o rei Assuero, ele comandava 127 províncias. Imagina o poder daquele homem. E Mardoqueu era o segundo nessa linhagem. Bem-vinda, Andresa, graça e paz. E agora nós vamos orar ao nosso Deus. Eu quero convidar você a orar agora, nesse momento. Talvez você tenha aí os seus pedidos, e eu sei que você tem. Mas o desejo do nosso coração, nessa manhã, o que nós vamos pedir a Deus, nessa manhã principalmente, é que nós sejamos esses homens e mulheres de Deus que impulsionam, que levantam outras pessoas a viverem o propósito de Deus aqui na terra. Aleluia! Vamos orar, vamos apresentar as nossas vidas ao Pai. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra, Pai. Eu quero te agradecer, Deus, por tantos ensinamentos que a tua palavra nos traz. Eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, nessa manhã, pela vida de Mardoqueu, pela vida desse grande homem que nos inspira a sermos pessoas melhores. Esse grande homem que foi levantado naquele tempo, Pai, num tempo tão difícil, num tempo de ameaça para o teu povo. Ele foi levantado para orientar, para impulsionar a sua filha, a sua prima. Eu posso dizer filha, porque foi assim como ele a criou, a sua filha Esther, para viver o propósito dela, para interceder ao rei pela vida do seu povo. Eu te louvo pela vida de Mardoqueu, pelos seus ensinamentos de coragem. Era alguém que não se encurvava perante os mandados desse mundo. E eu te louvo pela vida dele, e que nós possamos aprender, meditar sobre a vida desse grande homem e sermos também assim. Paizinho, o pedido do nosso coração nessa manhã é que nós possamos ser homens e mulheres segundo o teu coração. Assim como Mardoqueu foi, pessoas que se posicionaram, que não se encurvaram, pessoas que levantaram outras pessoas, pessoas que encorajaram outras pessoas. Nós queremos ser essas pessoas que lutam pelo bem do povo, que lutam pelo bem do teu povo, que lutam pela família, que lutam por uma sociedade justa, no nome santo e poderoso de Jesus, que nós possamos aprender com a vida desse grande homem a nos posicionarmos, Pai, nesse tempo, a fazermos a diferença. Deus, que maravilha saber que o livro de Esther se encerra falando desse grande homem, que a tua palavra diz que foi o segundo só abaixo do rei, em autoridade. Ele era o segundo naquela terra, Pai. Obrigada, Deus, obrigada por essa vida, porque os ensinamentos dele, porque a vida dele fala a nós ainda hoje, eu sei que vai continuar falando. Obrigada, Deus, pelos teus ensinamentos, Paizinho. Obrigada, Espírito Santo, por nos conduzir nesse tempo. Que sejamos essas pessoas levantadas nesse tempo a impulsionar outras pessoas a viverem o seu propósito. No nome de Jesus, eu te peço que a tua graça, Pai, tua graça, Jesus, alcance os teus filhos, esteja na casa deles, esteja na mesa deles. Que essa seja uma mesa hoje, Pai, uma mesa, Deus, de direcionamento, de um novo tempo na vida dos teus filhos. No nome santo e poderoso de Jesus, eu te agradeço por esse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus, que Ele possa estar nos abençoando, abençoando a sua vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Hoje a gente passou, viu, um tempinho. Não é? Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Quinta-feira nós estaremos juntos mais uma vez, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Aí no meu Instagram também tem uma sugestão de leitura bíblica durante o mês de dezembro. Nós estamos conhecendo mais sobre Jesus, sobre o nosso amado Jesus. E aí todo dia tem uma leitura bíblica. Você pode estar lendo, compartilhando da palavra do nosso Deus. Amém? Então que Deus te abençoe, que Ele te dê um dia maravilhoso.
maravilhoso diante da graça e da bênção dele. Amém? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, e até quinta-feira, toda terça e toda quinta, no nome de Jesus, nós estaremos juntos, louvando, engrandecendo e aprendendo mais sobre o nosso Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.